Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos dar continuidade aqui no nosso plano de gerenciamento da qualidade do nosso curso de gerenciamento de projetos e vamos agora começar a falar sobre como realizar a garantia da qualidade dentro dos projetos no gerenciamento de projetos do PMI. E o processo para realizar a garantia da qualidade tem como principais entradas o plano de gerenciamento da qualidade, que nós já iniciamos ele, o plano de melhoria do processo, as métricas, né, de qualidade. Então, se você já tem métricas ou se na empresa que você está atuando já tem alguma métrica de qualidade que precisa ser inserida ou utilizada, a gente pode utilizar como conteúdo, como informação para o nosso processo para realizar essa qualidade. As medições de controle de qualidade também, se já existem, senão você pode criar se for necessário, e os documentos do projeto que nós já temos até o momento. E o que a gente faz com essas informações? Nós vamos então usar a técnica de auditoria de qualidade ou de análise de processo, ou a ferramenta de controle e de gerenciamento da qualidade. E aqui uma pausa, se você precisar utilizar ferramentas de mercado, você pode dar um Google e pesquisar, né, ferramentas de controle de gerenciamento de qualidade. Você vai ter muitas ofertas, tem ferramenta gratuita, tem ferramenta paga. E qual é a melhor? Aquela que você mais se adequa para utilizar dentro do seu projeto. Não tem aí uma ferramenta que seja melhor. Tem várias, tem ferramenta baseada em Excel, ferramenta, né, baseada na web para você utilizar. Tem uma série de ferramentas que você pode utilizar. Uma das mais conhecidas, utilizadas, aí, pagas no mercado, é o Monday, né, o monday.com, mas tem várias outras que você pode utilizar de forma até gratuita. As saídas, né, o que a gente vai fazer então com essas informações que foram tratadas? A gente vai ter as mudanças solicitadas, né, então quais mudanças podem ter sido pedidas durante a fase de execução do projeto, atualizações do plano de gerenciamento do projeto, atualizações dos documentos do projeto, atualizações dos ativos dos processos organizacionais. Então essas são as informações que nós vamos ter como resultado do processo para realizar a garantia da qualidade. E o que é então a auditoria da qualidade? A auditoria da qualidade é um processo sistemático, documentado e independente, que identifica um grau de conformidade desses processos. E você utiliza métricas ou critérios para aceitar o que foi planejado, né, e se está sendo executado da forma correta. Também a gente utiliza como principal ferramenta o PDCA, né, o Plan, Do, Control e Act. E se eu não falei, eu vou falar que agora a gente tem um vídeo específico de como utilizar essa documentação do PDCA. Então, no final do nosso curso aqui, eu vou deixar ferramentas adequadas, né, que a gente pode utilizar, e essa do PDCA é uma delas. Então, só para a gente recapitular, o plan, que é o planejamento, né, o plano, que é definir as metas, definir os métodos para alcançar as metas. O do é educar e treinar a equipe e executar o trabalho. O control, né, o control, é verificar os efeitos do trabalho executado. E o act, que é atuar nos processos em função dos resultados. Então, as atividades que podem compor as etapas do planejamento são definir o escopo, elaborar a programação e cronograma, que são as atividades que podem compor as etapas de execução, que são elas: elaborar questionário ou um checklist, realizar a reunião da abertura, né, do projeto, realizar as entrevistas necessárias com as equipes, sejam a equipe, time do projeto ou do cliente, elaborar e validar o memorando de entrevistas e analisar dados e processo, além de realizar observações diretas e coletar evidências do seu projeto também é muito importante. Daí você vai preparar um relatório analítico, né, dessa auditoria e preparar então um plano de ação do que você vai fazer para garantir a qualidade. E aí você apresenta esse relatório analítico, seja para o seu sponsor, de repente com a equipe do projeto. Então a avaliação também é sua
como gerente do projeto, quem vai participar da apresentação do relatório analítico da qualidade do seu projeto. E realiza, então, uma reunião de fechamento do projeto como um todo, né, apresentando os resultados da qualidade. E aí você formaliza e distribui um relatório analítico aí lá no seu plano de comunicação. Se você definiu, né, que comunicação, que informação vai para cada equipe, então aqui você vai distribuir esse relatório de acordo com o seu plano de gerenciamento de comunicações. E aí, por fim, você vai arquivar os documentos para auditoria, né? Então, para futuras pesquisas, lições aprendidas, futuras auditorias também podem ser necessárias. Então, você vai arquivar, vai documentar todo esse processo da qualidade do seu projeto. E uma outra ferramenta muito utilizada para gerenciamento de projetos, né? E eu uso demais, talvez seja essa a ferramenta que eu mais utilizo em projetos, é a matriz 5W2H. Por que 5W2H? Ela tem perguntas que são respondidas, né, durante as fases de um projeto. Então a pergunta do what, ou o que, né, o que é o projeto, o que é o escopo, então o what, o why, que é o porquê daquelas atividades, o where, que é onde, né, onde serão executadas ou realizadas as atividades do projeto, o when, né, quando cada atividade daquela será executada, o who, quem é o responsável, quem é o executor daquelas atividades, o how, que é como elas serão executadas, e o how much, quanto vai custar essas atividades. Então essa matriz 5W2H ela é extremamente importante para você utilizar e responder pelas atividades do seu projeto. Então, basicamente, é um checklist de determinadas atividades que precisam ser desenvolvidas com o máximo de clareza possível por parte dos colaboradores da empresa. Então, sim, reunião com a equipe para destrinchar cada uma delas. Então, what, o que será feito, quais são as etapas do seu projeto, o why, por que será feito, com a justificativa, né, do seu projeto, o where, onde será feito, o local onde serão realizadas aquelas atividades, o when, quando será feito, né, quanto tempo, quando será feita cada atividade, who, por quem que será feito, ou seja, você define a responsabilidade daquelas atividades, o how, como será feito, que é um método que você vai utilizar para realizar aquelas atividades, e o how much, quanto custará cada atividade daquela que será realizada. Então aqui tem um exemplo, né, de uma matriz, ela é tão simples quanto essa, você pode usar um Excel para montar, onde você põe cada ação, que é o que. Então aqui no primeiro exemplo, né, a capacitação da equipe, a ação, que é o como, treinar a equipe para tecnologias adotadas, foco no que usa, no porquê, o why, então é para especialização, o who, que é o quem, o responsável, que é o RH, o prazo, que é o quando, o mês, né, vai ser em um mês, quanto vai custar, e o local. Então aqui é um exemplo, né, de como é que você usa a sua matriz 5W2H. E agora a gente vai falar sobre como controlar a qualidade das atividades do seu projeto. E para isso a gente vai usar como entrada o plano de gerenciamento do projeto, né, até onde ele já foi alimentado, até onde nós já trabalhamos nele. Depois as métricas de qualidade, checklist de qualidade que a gente já deve ter até esse momento do nosso projeto, dados sobre o desempenho do trabalho da equipe, solicitações de mudanças aprovadas até agora, as entregas que foram realizadas, documentos do projeto e os ativos de processos organizacionais. Com essas informações em mãos, a gente vai usar a técnica, né, as 7 ferramentas básicas da qualidade, ou você pode usar amostragens estatísticas, ferramentas de inspeção ou ferramentas de revisão das solicitações de mudanças aprovadas. Então essas são algumas técnicas ou ferramentas que você pode utilizar para controlar a qualidade. Como saída, você vai usar as medições do controle da qualidade, mudanças validadas, entregas validadas, informações sobre o desempenho do trabalho que tem sido realizado até o momento, solicitação de mudança, atualizações do plano de gerenciamento do projeto,
atualizações dos documentos do projeto, atualizações dos processos organizacionais também são saídas que foram atualizadas nesse processo de controlar a qualidade. E para isso, como é que a gente utiliza essas ferramentas? Você pode utilizar o benchmarking, ou seja, buscar informações parecidas no Google, na internet, né, e fazer um benchmarking com a empresa A, B e C, ou com as ações A, B e C, para que você possa fazer um deparo ali e comparar a qualidade das suas atividades. Uma carta de controle de processo também pode ser utilizada e tem ferramentas também na internet para isso. E o diagrama de causa e efeito também, ou seja, cada causa, qual o efeito que ela realiza, que ela causa, né, no ambiente. Fluxograma também é bastante utilizado por gerentes de projeto. Gráfico de Pareto, né, 80-20, também pode ser utilizado nesse momento. E folha de verificação, um checklist que você, de repente a empresa que você trabalha, ou já tem esse tipo de folha de verificação como um processo para controlar a qualidade. E gráficos de controle. E aí cada técnica, cada ferramenta, cada empresa, cada gerente de projetos cria seus gráficos, né, de controle, e aí não tem um padrão, mas assim, você pode usar aquilo que você melhor convier. Eu, como já costumo, eu já tenho os meus controles, né, eu já uso o Excel para controlar e eu vou ali mensurando, criando gráficos de controle de acordo com o que eu já estou acostumado a realizar os projetos. Então, conforme a sua maturidade como gerente de projetos vai acontecendo, você também vai já criando seus gráficos e se adaptando, guardando aqueles que você mais se adapta para controlar a qualidade do seu projeto. Então, só para você guardar o que é variação, você pode ter dois tipos de variação em projetos. Uma onde cada membro da equipe ele tem uma variação específica, né, e aí cada membro da equipe tem uma, então isso é uma causa comum de variação. Uma variação especial quando quando só uma atividade do seu projeto ele varia, né, tem variações e o resto mantém um padrão. Então, só para você entender, ter na cabeça que tem dois tipos de variação, a causa comum ou a causa especial de variação de qualidade em projetos. E o que é então o benchmark? Ele é um processo de comparação de produtos, serviços e práticas empresariais, e é um importante instrumento de gestão para as empresas. O benchmark ele é realizado através de pesquisas para comparar as ações de cada empresa. E a carta de controle de processo, para a gente entender aqui, ela tem aqui um limite superior de controle, né? Então, ou seja, né, qual é o seu limite que você permite que o controle tenha um limite superior e o limite inferior de controle. Com isso, a gente vai ter aqui as variações com suas causas normais de variação, né? Tem a média, né, que está aqui no meio, essa listra grossa, e você vai começando a controlar as variações. Você vê que aqui embaixo a gente tem aqui na linha do tempo uma variação que extrapolou o limite inferior de controle. Então aqui é o momento onde você para analisar o projeto e ver o que aconteceu, porque aquilo ali extrapolou o seu limite inferior. Então essa é uma carta de controle de processo, que é nada mais do que um gráfico onde você vai pontuando as causas normais de variação do seu controle. Então aqui, os pontos fora dos limites de controle têm causas especiais ou assinaláveis. Aqui são pontos de atenção, ou como alguns gerentes de projeto gostam de dizer, um ponto fora da curva. Aqui a gente tem um limite superior de especificação, ou seja, é uma média do limite superior de especificação, e o limite inferior de especificação, onde a gente também pontua uma média de limite inferior que acontece, são as causas comuns de controle do projeto. Então, as técnicas aqui de 7 pontos é onde a gente, quando você vê aqui que desce aqui no nosso primeiro exemplo, ele desceu do limite, né, médio, né, na média aqui dos limites, e ele tem 7 pontos médios. Então, de repente, aqui se torna o seu
sua nova média. Então aqui é um deslocamento inferior e aqui o deslocamento superior. E como tendência, a gente tem uma tendência de queda na qualidade ou uma tendência de aumento, né, de qualidade, de acordo com a técnica de 7 pontos de controle de qualidade de projetos. Uma outra também é a diagrama de causa e efeito, né, ou a espinha de peixe, onde para cada grupo de causas a gente vai criando causa e subcausas para cada um desses problemas. Então você tem aqui na nossa linha da seta um problema e você vai pontuando, né, causas e criando os grupos de causa para definir, né, o que causou a causa A, e aí tem uma série de ocorrências ou de causas que vão criando o grupo de causa A. O projeto vai andando, você tem a causa B, onde tem causa e subcausa que vão acontecendo para determinar a ocorrência daquele problema e a queda da qualidade do seu projeto. Então aqui do lado a gente tem também um fluxograma, a gente pode ver que é um exemplo, né, que a gente está bem acostumado nas empresas a utilizar fluxo de trabalhos, um fluxograma para determinar atividades, tarefas e uma sequência. Então aqui é um exemplo, um modelo, como a gente segue, né? Então você vê aqui na primeira coluna o início, programação, execução, controle, e na execução a gente vai para um segundo fluxograma que inicia com a execução, se está correto ou não, enfim. É um exemplo, né, para a gente conhecer e saber que fluxograma é também uma ferramenta muito utilizada no nosso dia a dia para definir qualidade de projetos. O princípio de Pareto, 80-20, né, é também conhecido como a regra do 80-20, distribuição ABC, né, lei dos poucos vitais ou princípio de escassez do fator. Em suma, é o seguinte: 80% dos problemas é resolvido, por exemplo, com 20% de esforço. Ou 80% dos problemas, por exemplo, no nível 1, né, no atendimento, 80% dos chamados são nível 1. Os outros 20% está entre o 2 e o 3 e são resolvidos rapidamente. Então, esse é um princípio, né, de 80-20, né, dentro de 100% de problemas que são ocasionados em projeto. Então, por exemplo, né, a gente tem 80% do volume de vendas atribuídos a 20% de clientes. Ou, por exemplo, 80% de problemas atribuídos a 20% de causas. 80% da riqueza mundial estão na mão dos 20% da população. 80% da população mundial concentrada em 20% das terras. Aqui no nosso Brasil, por exemplo, Rio e São Paulo, ou região sudeste, é onde tem a maior aglomeração de pessoas. Ou o finalzinho aqui, 85% do valor do estoque é atribuído a 15% dos itens em estoque. Então são alguns exemplos do princípio de Pareto. Outra ferramenta utilizada é a matriz Guth, que é a gravidade, a urgência e a tendência. Essa matriz Guth é uma ferramenta de auxílio na priorização de resolução de problemas. E por que a gente usa a matriz Guth? Como uma matriz Guth, você pode ter auxílio em estratégias, planejamento estratégico, ou mesmo na aplicação em conjunto com ferramentas como a matriz SWOT, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, ou aquela espinha de peixe, ou o ciclo PDCA. Então, como é que a gente utiliza ela, né? A gente define aqui essas colunas, onde você coloca na primeira coluna a gravidade. Então, por que não pode ser realizada a ação antes daquela gravidade? Na segunda coluna, quanto a urgência na realização da ação. E a terceira, quanto a tendência na realização da ação. Então, aqui a primeira linha como exemplo. Por que não é realizada essa ação antes da gravidade, onde o dano é extremamente importante? Então aqui o dano é extremamente importante, a gravidade é 5. E quando o dano é muito importante, a gravidade é 4. O dano é importante, a gravidade é 3. O dano é relativamente importante, a gravidade é 2. E o dano é pouco importante, né? Então tem a gravidade 1. Quanto à urgência, eu tenho que tomar uma ação bastante urgente? Se sim, a gravidade é 5. Depois, tomar uma ação urgente, a gravidade é 4. Uma ação relativamente urgente, a gravidade é 3.
Se você pode aguardar, a urgência é 2, e se não há urgência, é uma gravidade, uma urgência 1. E a tendência é a mesma coisa. Se a situação vai piorar, ela tem uma tendência 5. Se a situação se vai piorar muito, né? Se ela vai piorar, é 4. Se a situação vai permanecer, é 3. Se a situação vai melhorar, né, ou vai desaparecer, é 2. Ou se ela vai melhorar completamente, ela é 1. Então assim você vai definir na matriz a gravidade, a urgência e a tendência para aquela matriz. Outra ferramenta também utilizada são padrões e políticas de qualidade. A gente conhece as normativas da ABNT, a ISO, né? A ISO 20.000, 21.500, 9.000, 14.000. Então, cada área de empresa tem a sua política de qualidade e o procedimento de inventário. Então, aqui a gente tem aqui também um modelo, um exemplo de como a gente pode usar padrões. Esse aqui é um modelo feito no Excel, que você pode também adaptar para a sua necessidade de acordo com a complexidade do seu projeto, a utilização de padrões ou de políticas de qualidade. E agora vamos falar sobre métodos e sistemas da qualidade. Qual é o método, né? Qual é a padronização mais comum que o mercado mundial, né, utiliza? É a ISO, né, que é o International Organization of Standardization. São metodologias, padrões utilizadas pelo mercado para definir padrão de melhoria. A International Organization of Standardization é uma ONG sediada em Genebra, com organismos nacionais de normalização em cerca de 130 países. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem a ABNT e a ANSI, né, nos Estados Unidos. A ISO Série 9000 é um conjunto de normas genéricas que representam um conselho internacional sobre as boas práticas de gestão. Então, vou dar um exemplo para você. Eu sou da área de segurança da informação. A gente usa muito a ISO 27001 e a 27002 como padrões de gestão de segurança da informação. Tem várias ISOs conhecidas no mercado, e aí cada uma para um segmento específico, certo? Orientações sobre o gerenciamento de projetos, que é a ABNT ISO 21500, que foi definida em 2012. Então, só para você ter uma ideia, a ISO 21500 tem um estágio de gerenciamento em 5 grupos de processos, e o PMBOK também tem 5 grupos de processos. Tem tópicos, né? A ISO 21500 tem 10 grupos por assunto, e nós temos as nossas 10 áreas de conhecimento que estamos estudando aqui. Temos os processos, são 39 processos da ISO 21500 e 49 processos do PMBOK 6ª edição. Então você vê que tem ali muitos padrões, né, parecidos entre a ISO e o PMBOK, que é o que a gente está estudando aqui no nosso padrão do PMI. Outros padrões conhecidos, né, temos o 5S, o Six Sigma, né, o 6 Sigma, tem benchmarking, reengenharia e outros métodos que também podem ser utilizados. E com isso, eu finalizo aqui a nossa disciplina de gerenciamento de qualidade dentro do nosso curso de gerenciamento de projetos. Tá ok? Então, muito obrigado e eu vejo você na nossa próxima disciplina.